Bem-vindo, professor Sérgio Amadeu. Felipe, Renato, um prazer estar aqui com vocês. Eu caí na hora que você me chamou. Você ficou com medo do debate, Sérgio? É um debate complicado, né? Sérgio Amadeu da Silveira, vamos ter guerra planetária? Felipe tem que sair, eu ia deixar o Felipe nessa primeira parte aí. Mas se não, vai embora, Felipe. Eu sei que você está enroladão. Valeu, obrigado, gente. Uma pergunta simples, Serginho. Vamos ter guerra planetária? Obrigada. Essa pergunta é tão simples que a resposta também é muito simples. Não há como responder positivamente isso. Agora, os indicadores que nós temos do avanço de vários grupos, né, que são extremamente reacionários em vários lados, em vários países, em vários continentes, eles, num primeiro momento, pode dar a impressão que o mundo está se recolhendo, ou seja, as perspectivas desses grupos são de interiorização, de colocar a extrema-direita para agir costurando o Estado, mudando a realidade de cada país. Mas, no momento seguinte, a gente vê que existe em vários desses grupos de extrema-direita a ideia da xenofobia, a ideia de acerto de contas históricos, daquele passado que eles cultuam, né? Muitas vezes exagerado. E existe um problema econômico muito grande que acompanha um problema demográfico. Qual que é o problema econômico muito grande? A China, ela não é um país que, vamos dizer assim, vai ter um debacle, que a sua economia vai se desmontar. A China, por mais que ela altere o seu nível de crescimento econômico, ela vai crescer, e mesmo que ela cresça muito pouco, ela já é um gigante econômico, e ela está apostando em tecnologias de ponta, ela já está disputando áreas que os Estados Unidos eram considerados assim top-down, quer dizer, top de linha, né? E o que está acontecendo é que você tem um problema, um deslocamento demográfico, né? 80% da população do mundo vai estar na África e na Ásia, gente. A América e a Europa, elas vão ter mercados importantes de acúmulo de riqueza e tal, que eles fizeram, o colonialismo partiu da Europa e tal, só que nós já estamos vendo gigantes econômicos avançarem na Ásia e na África. Então, isso coloca um problema geoestratégico para os Estados Unidos. Como que uma parte dele, como existe uma parte da classe dominante americana, e curiosamente ligada aos democratas, que são os senhores da guerra, a solução sempre colocada para esse tipo de problema é a solução da guerra. Então, você veja que nós estamos vivendo uma situação muito tensa o tempo todo, são tensões que podem ou não se alastrar. Você vê agora o ataque de Israel. Dri e Renato, olha que loucura. Israel mata duas lideranças em países que são seus adversários, que é uma provocação brutal. Ela vai lá e mata o líder do Hamas, mata a liderança do Hezbollah. E a imprensa mundial, que é controlada pelo sionista, fica quietinha. Porque, olha só, imagine se alguém, um líder, sei lá, de um governo liberal, fosse morto em Paris, um líder de um outro governo, ou em Londres. Estava manchete em todo o tempo, ataque terrorista e tal. Aqui nós temos pessoas de terceira classe, nem de segunda
isso não é afetado, isso não é discutido, só que isso gera uma tensão. Essa tensão pode se alastrar. Eu acho muito difícil que, obviamente, todo o Departamento de Estado americano seja contrário, porque a nota diplomática americana foi de uma apreensão contra os ataques de Israel. Mas uma coisa muito suave, porque todo o esquema deles é, na verdade, de proteção, de ampliação, e eles sabem que isso pode levar a uma guerra. Quem sabe isso não é uma guerra que os Estados Unidos quer para atrair as coisas de uma maneira muito, muito frágil, né? Porque os Estados Unidos eles têm cálculos militares equivocados, né? A gente já viu em vários momentos da história. Então, eu acho que a gente está numa situação muito, muito tensa. Toda pequena crise pode gerar uma crise de uma proporção regional maior, e eu acredito que os Estados Unidos está, enquanto isso, se preparando com coisas absurdas. Não sei se vocês estão acompanhando, gente. Os Estados Unidos está interiorizando a produção de chip todinha. Aquilo que a gente chamava de cadeia de produção, que fica um pedaço em cada parte do mundo, eles estão correndo, literalmente correndo, para interiorizar isso. Então você fala, mas por que isso? Taiwan, Coreia não são aliados, Japão são aliados, mas então por que eles estão fazendo um esforço para trazer tudo para dentro? É só por um motivo econômico? Eu creio que não. Tem motivo econômico também, claro que as vantagens de você controlar uma tecnologia indispensável para a chamada inteligência artificial e outros tantos é muito grande, e eu acho que tem uma vertente também geopolítica e geoestratégica, né, nesse aspecto, né, e que a gente tem que considerar. Tudo isso num momento muito duro, né, porque se aqui no Brasil agora a gente está bem, mostrando que, apesar da pancadaria contra o governo Lula, apesar de um bolsonarismo dirigir o Banco Central, que desgasta todo o esforço fiscal que é feito, ele corrói com taxas de juros elevadas, apesar de tudo isso, apesar de crises globais, apesar dos ataques à Venezuela, o Brasil está num caminho, vamos dizer assim, melhor do que eu particularmente imaginava, né? Eu tinha uma perspectiva que a gente estaria numa situação um pouco pior, mas nós estamos bem, na verdade, segurando, e é isso que vocês estavam falando aqui há pouco, né? Se a economia melhora, aí a coisa fica difícil para a extrema-direita, mas a extrema-direita, infelizmente, gente, está bem posicionada. Está bem posicionada na América do Sul, em especial, né? Mas não só na América do Sul. E vamos tentar ver, né? Eu não tenho uma boa impressão, nós precisamos assim torcer para ganhar a eleição americana, porque o Trump vai agir aqui embaixo para desestabilizar o governo Lula. Se ele ganhar a eleição, ele vai agir de maneira que a gente já sabe que ele age, né? Que os norte-americanos historicamente agem, com sabotagem, com uma série de ações absurdamente agressivas e com ações de inteligência, não só com ações econômicas e tudo mais. E ele conta aqui dentro com a já dedicada parte da elite empresarial, da classe dominante financeira, que, em geral, sempre se alia com os norte-americanos. Só para você ter uma ideia, o projeto de lei de inteligência artificial ele foi parado. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, disse, não, nós não queremos que isso avance, e aí o Centrão logo atende ao interesse da CNI. Mas qual é o interesse da Confederação Nacional de Indústria? Ela foi procurada pelas Big Techs, gente. As Big Techs pararam a regulação, dizendo que a regulação da inteligência artificial, para garantir a participação de trabalhadores nos projetos, by design, para garantir transparência, para garantir que tenha relatórios de risco quando a inteligência vai afetar muitas pessoas,
tudo isso inibe a inovação. Na verdade, isso é um discurso antigo e bem estruturado, com muitos lobistas das Big Techs, cara. E a CNI apoiou. Quer dizer, é um absurdo isso. Então, a gente já tem, desde a época da luta pelo petróleo, bom, bem desde antes, a gente tem uma parte da elite que na verdade, ela deveria receber grana dos americanos, porque muitas vezes ela faz de graça. Ela faz de graça esse entreguismo, essa submissão. E outros não, faz porque a submissão dá dinheiro, dá muito dinheiro. Então, nós estamos numa situação onde, nos Estados Unidos, a Kamala, se ela ganha a eleição, é melhor para nós brasileiros, mas não tenho certeza se isso vai dar uma distensionada no planeta. Eu acho que não, por causa da indústria da guerra, né? E por causa da lógica anti-China, que é uma eles, no final, sempre conseguem pensar no seguinte: a gente tem que boicotar, cercar, impedir que se façam coisas, e se não der nada certo, a gente tem que ocupar. Essa sempre foi a lógica norte-americana, né? Você falou desse assassinato do líder do Hamas lá no Irã, né? Que ele foi justamente para a posse do presidente do Irã, inclusive estava até o Alckmin, foi representando o Brasil. Foi um ataque tremendo nas redes de extrema-direita, que né, o Alckmin estava lá, do lado do líder do Hamas, porque já criminalizam, né, o Hamas, e o Hamas é um grupo político que governava a Palestina ali, né, e é armado porque, para estar com oposição do lado de Israel, só se armando, né, porque os caras vão lá com drone e matam. Mas eu acho que o maior exemplo disso é agora nas Olimpíadas, né, porque a gente viu a Rússia sendo banida dos jogos, os atletas russos tendo que ir competir com anônimo, né, sem nacionalidade. Já Israel, com tudo que está fazendo, né, normal, competindo, como se nada tivesse acontecendo. Israel está cometendo, como você bem, Israel, inclusive, as pessoas andam armadas na rua, os colonos que ocupam áreas que é crime de guerra, você transferir população em áreas que você ocupou militarmente, eles transferem. E eles transferiram, e você vê pelos mapas, e eles têm armas o tempo todo, eles são financiados pelos americanos, e eles fazem ataques de assassinato. Por exemplo, no Brasil, nenhum presidente da República pode, pela nossa Constituição, mandar assassinar alguém. Isso não existe. No governo de Israel, eles atuam com a prática do assassinato. E eles atuam com uma prática muito complicada agora, que eu estou trazendo aqui, já trouxe esse problema, e acho que isso tem que virar um tratado internacional. Nós não podemos permitir que as Big Techs, que trabalham para o Estado americano também, o Edward Snowden, não preciso lembrar, o Estado americano tem acesso a tudo que está dentro das Big Techs, mas as Big Techs, por exemplo, fizeram um acordo que chama Projeto Nimbus. É um acordo já antigo com o governo de Israel. E o que o Projeto Nimbus faz? Muito provavelmente dá acesso, inclusive, a dados que você não tem acesso, nenhum governo tem acesso, tirando o norte-americano, dessas big techs tipo Amazon, tipo Google. E aí o que eles fizeram? Eles selecionaram alvos, eles rastrearam durante muito tempo, desde que foi implantado o projeto Nimbus, que é um projeto de ter nuvens dedicadas, exclusivas, lá dentro de Israel. O Google e a Amazon foram selecionados para fazer isso. Os funcionários dessas empresas se rebelaram contra isso, mas o que acabou acontecendo é o seguinte: um belo dia, um grupo de jornalistas de Israel denuncia que as forças de defesa de Israel estavam usando machine learning para extrair padrões de comportamento nas redes sociais, nos usos de telefonema, em tudo, para poder, com base nesse padrão, olha só, Dri, Renato e todos que nos ouvem, para dizer quem era e quem não era do Hamas. E aí, isso explica por que eles jogaram mísseis de maneira tão aleatória.
Eles queriam acertar as pessoas, não como soldados, mas como inimigos a serem assassinados. Ou seja, o uso de redes sociais e machine learning para extrair padrões para fins militares tem que entrar em tratado internacional, tipo como arma química. Não dá para fazer isso. Tem um general de brigada de Israel, tem um livro, né? Eu tenho falado sobre isso. Me surpreendeu muito o livro desse general brigadeiro, ou de brigada, onde ele deixa claro que quando vai começar uma guerra, você já tem que ter os alvos prontos. Há uma mudança na guerra a partir das big techs. E é isso que a gente precisa precisa colocar isso em tratado internacional. É inaceitável isso, que um civil está na sua casa, ele recebe uma bomba na cabeça. Ou seja, às vezes um cara que está lá foi ler notícias no Google, digitou lá Hamas para se informar, para ver o que é, virou um alvo. Eles dizem, Odri, olha que loucura, eles dizem que não. Eu só te respondendo, porque eu sei o que eles iriam dizer, porque eu li isso. Eles dizem, não, nosso nível de acerto é de 80%. Ou seja, na e verdade, esses 20% mata. 20% que eles erram, cara. Margem de erro boa essa, hein? Porra, velho. Cara, que absurdo, né? Se você tiver que ir para uma cirurgia e tiver 20% de chance de morrer, você vai tranquilo, cara, se não tiver jeito, só... vai, tem coisa que não tem jeito, o cara tem que ir. Não, mas você vai tranquilo? Claro que não, pô. Mas imagine se você falar assim, esses sistemas biométricos que a gente vê, que faz com que os negros, 90% dos negros sejam presos, porque ele tem um erro também, ele tem um erro de 6%. E os caras tentam, não, nós estamos diminuindo. Alguns falam são 4%. Olha só. Erro de biometria facial. Imagine um erro de atacar um míssil, de atirar. Quer dizer, é uma coisa assim, um Estado beligerante, colonialista, onde a população palestina e árabe tem uma condição de segunda e terceira classe, um estado de apartheid. A África do Sul tem denunciado isso há muito tempo, vários países do mundo têm denunciado isso há muito tempo, e agora a gente está vendo como eles agem, né? Na guerra. Essa guerra contra os palestinos, ela matou mais jornalistas do que diversas outras guerras. É um curto período de tempo. Se você comparar o período de tempo com a morte de jornalistas em outras guerras, eu precisaria avaliar se isso não é já a guerra que mais matou jornalistas, porque o exército de Israel ataca jornalistas. Você sabe disso. Eles atacam jornalistas, eles atacam ambulâncias. É a guerra que matou mais crianças, que a gente tem notícia de confrontos que não foram generalizados, como a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é um Estado que não é um absurdo. E tem que tomar muito cuidado, né? Porque eles têm milícias de assassinos pelo mundo, né? Eles fazem filme, inclusive, cultuando isso. Eles matam os inimigos de Israel em qualquer lugar do mundo. É um negócio assustador, né? É um negócio que está acima da justiça. É assustador. São notícias que parecem que vão sendo naturalizadas, né? Tipo, a guerra na Ucrânia e na Rússia está lá há mais de, sei lá, 2 anos, um monte de gente morrendo, um massacre na Palestina, em Gaza, um monte de gente morrendo, e assim, continua, né? E aí, o que fazer, né? O Sérgio coloca aqui uma pergunta: para que serve tratado internacional? O Império caga e anda, né? Para tratado internacional. Não. Boa, o que fazer? Porque tinha que ter uma coisa global, uma união global contra azar, armamento, guerra, sei lá, investe esses milhões e bilhões, trilhões na cura do câncer. Difícil. Mas só falar para o Sérgio o seguinte: eu sei, tratado internacional, muitas vezes o cara fala que é papel de pão, mas eu queria dizer uma coisa:
Pega o Tratado de Armas Químicas. Eu queria dialogar com o Sérgio e com quem está nos ouvindo, né? Você fará, se a Inglaterra quiser, ela usa arma química. Olha, é muito difícil. Sabe por quê? Não tem apoio na opinião pública. Se é denunciado, dá um quiprocó muito grande. O próprio soldado pode denunciar, entendeu? Ele tem muita dificuldade de manter determinados tipos de coisa que estão em tratados internacionais. Você fala, mas também é proibido torturar e se tortura. Sim, mas isso vira crime de guerra. Na hora que você consegue provar, você consegue colocar o cara... Aliás, esse primeiro-ministro de Israel é criminoso de guerra, ele não pode pisar em vários países. É que Israel não reconhece, né, o Tribunal de Crimes de Guerra Internacional, que, aliás, ele pediu para criar. Porque, olha, essa história é cavernosa. Né? Então, os Estados Unidos também não reconhecem, e ele quer que o Brasil reconheça. Para quê? Porque vale para vocês, para nós não. Então, na verdade, tratados internacionais, eles são obras de... mais ou menos assim. Não tem a força de uma lei interna, porque não tem um enforcement, não tem a sanção. Mas ela tem um lado que é assim, que é parecida com a lei, né? Você pode qualificar algo como crime, você pode fazer, na verdade, uma disputa, e você pode criar sanções econômicas, sanções importantes, né? Então, eu acho que concordo que um país como os Estados Unidos o termo não acadêmico, mas popular, é cagar e andar para o tratado. Vai, mas dependendo da situação, ele vai ter um problema muito sério, né? É um problema muito sério, ele vai ter que recuar. Então, e nesse contexto todo, eu acho que a gente precisaria, Adri, você fala, não, por que não tem uma pressão contra tudo isso? Queria lembrar que na época das bombas nucleares, não sei, aí a Adri é novinha, mas o Raul deve lembrar, existia a campanha pela paz mundial, cara. E foi uma campanha forte, porque existia uma doutrina americana que era possível uma guerra nuclear localizada. Eu não sei se você lembra, Rovai. Existia essa ideia. E nós dizíamos que não, uma guerra nuclear localizada vira uma guerra nuclear e acaba com o planeta. Essa história acabou, não sei se vocês repararam. Os países com arma nuclear, inclusive, ameaçam usar, e ninguém faz campanha pela paz mundial. Por quê? Pois é, nada acontece. Muito louco isso, né? Eu acho que quem defendia a paz mundial era a União Soviética, que não existe mais, e o movimento dos países não alinhados. Agora não. Você não tem um país... O Brasil tem... O Lula, né? Ele tem defendido não uma campanha pela paz mundial, mas ele tem defendido soluções pacíficas, soluções de negociação, mas eu acho que a gente precisa observar isso, né? Será que não é o caso, né, dessas lideranças de grande prestígio mundial parar para pensar, não é o caso delas arrastarem, puxarem uma campanha pela paz mundial, ou a paz já não interessa mais a ninguém, ou nós estamos caminhando mesmo para um conflito generalizado? Eu não vou esperar uma campanha da paz mundial da Kamala, do Trump, dos Estados Unidos, de qualquer um que seja... que sente naquela cadeira do presidente americano. Não vou esperar. Mas eu quero ver, inclusive, como que vai se comportar os ingleses de esquerda quando eles assumirem o governo, né, integralmente. Esquerda pero no mucho, né? Uma esquerda, digamos assim, a la Boric. O Boric ele era de uma esquerda não Boric, né? Ele virou quando ele virou. Ele foi se boricizando, né? Foi se boricizando. Muito interessante. Ele foi indo para um lado que ficou. Hoje ele está à direita do Partido Socialista Chileno.
Sem dúvida. Eu tive lá no início desse ano, no Chile, e pô, muito triste a situação, né? Uma adesão rápida a preceitos neoliberais que a gente sabe que não funcionam e que a gente não poderia fazer valer num país que teve um movimento tão bonito que culminou na eleição dele, né? Porque ele é fruto do movimento, ele não é fruto de uma campanha de marketing, né? Vamos combinar, ele é fruto da luta dos aposentados que estavam morrendo na rua, ele é fruto da luta dos estudantes sem dinheiro, ele é fruto da luta pelo ensino público e gratuito que a direita chilena tinha destruído, o liberalismo tinha avançado de uma maneira brutal no Chile. E ele é fruto de uma luta dos trabalhadores pela recomposição de direitos, mas foi a estratégia política, enfim, que eles adotaram, me parece que foi errada, querer tudo ao mesmo tempo, juntou todos os inimigos contra a proposta constitucional, eles perderam o pé, e dali eles não tentaram recuperar, eles só foram abrindo mão daquilo que era a sua proposta original. E eles foram caminhando para o lado do neoliberalismo. É uma pena isso, é uma pena. E não sei, cara, eu temo que ele vá perder as eleições. Lá não tem reeleição, né? São 5 anos e acabou, né? Ele teria que passar por um sucessor. Ali a salvação se chama Bachelet. Se ela sai candidata, ela consegue manter a centro-esquerda no poder, se não, pelo que eu conversei lá, e com as pessoas com que eu tive, é vinagre. Vai para o vinagre, ele não tem como lançar um candidato do governo. Ele está... Além da extrema-direita, que também lá está crescendo, está forte, fazer coisas assim, falar assim... Ele é meio doente, sabe aqueles fake news que os caras fazem? Eles criam vários para ver o que pega. Então, eles fizeram várias coisas que não tem nada a ver, como já não bastasse a posição política dele, e eles já vêm com outras coisas que não tem base na realidade. Mas é isso, né? Isso vai acontecer, inclusive, nessas eleições aqui, a gente já está vendo, né? É uma série de elementos da estratégia de desinformação, que insisto nisso, é a principal estratégia da extrema-direita. Eles não vão discutir governo, não vão discutir política pública, eles vão discutir uma série de questões de valores e vão imputar ao candidato de esquerda, ao candidato democrático, né, a ideia de que ele não cumpre com aqueles valores, ele não está adequado à defesa da família, e vem com aquela monte daquela baboseira, sendo que é só você ver, né? Convido a todas. Bom, as pessoas aqui estão lendo aí a fórum, né? O jeito que o Bolsonaro trata a mulher, a ex-mulher que é chefe de quadrilha, é um negócio. Se tem alguma coisa ali que não funciona, ou melhor, que funciona muito bem, é o cinismo, né? Porque ali é um assambarca e devora, né? Uma coisa do roubo alto ao bujão de gás, né? É uma coisa meio de milícia mesmo. E eles cultuam isso, né? Eles cultuam essa ética do esperto, espertalhão, né? O cara que só... E aí tem lá uma série de coisas que eles vão manter, eles vão tentar utilizar nas eleições municipais, principalmente em São Paulo, né? Mas vamos ver aqui como que a gente vai... Se a gente vai tirar essa cidade da órbita do fascismo, né? A gente precisa fazer isso. Cidade de São Paulo. Todas a gente precisa fazer isso, mas São Paulo em especial, né? São Paulo vai ser emblemático, né? A maior cidade do Brasil, ele derrotar o bolsonarismo, né? Que está representado pelo Ricardo Nunes, o atual prefeito. A gente vai falar daqui a pouco com o Juliano Medeiros bastante sobre disputa municipal. Em São Paulo acontecerá a Batalha das Batalhas, Drida Lourenço. Mas eu queria perguntar para o Sérgio, mais polêmica, e do impasse da Venezuela. Hoje, as atas eleitorais que atestariam a vitória do Maduro foram finalmente entregues à justiça.
E então eu queria que sua opinião sobre esse impasse, posição do Brasil, que ainda não reconheceu a vitória do Maduro e estava justamente aguardando essas atas, né? Só um reparo da minha parte, é que finalmente pernomútil, porque nós estamos no dia 6, uma terça-feira, a eleição foi no domingo anterior. Dia 28. Dia 28, então 8 dias aí de diferença, né? É natural, eles têm, parece que até um mês para fazer isso. 8 dias, bom tamanho. Na verdade, o que aí no caso, o interesse norte-americano, né, é mais que claro, os norte-americanos e suas alianças com a imprensa que têm interesses nos americanos dominarem a Venezuela, né, a maior reserva de petróleo do mundo. O que acontece é o seguinte, a gente já sabia que a eleição, eu achava que qualquer resultado que desse a vitória para o Maduro seria contestado pelos norte-americanos. Mas o que acontece é que eles pegaram um elemento, né, que pega muito forte no imaginário brasileiro. Por quê? Porque aqui a gente tem uma eleição muito rápida, e a Justiça Eleitoral ela acumula todas as atas, que a gente vai chamar, os registros de votação em loco, eles são também coletados fisicamente, e eles não chegam tão rápido quanto os dados, é óbvio, né? Os dados vão mais rápido, porque eles são levados até pontos onde as urnas descarregam os seus dispositivos de armazenamento num computador, esse computador joga para a internet e vai para os TREs, e aí é processado muito rapidamente. Mas o papel também vai. O papel tem que confirmar também. Então, tudo na Justiça Eleitoral, ele está bem organizado. Como a população aqui, apesar dos bolsonaristas falar que tem fraude, eles nunca falam aqui no Brasil de ata, porque a ata negaria a fraude, inclusive aqui. Eles falam lá porque eles sabem aonde que eu posso deslegitimar o Maduro. É na ata. E aí, o Maduro, minha opinião, tá? Foi muito não maduro. Puta trocadilho ruim, né? Foi imaturo. Imaturo, né? Por que ele foi imaturo? Porque ele abriu muita brecha, gente. Esse estilo de só falar que é o imperialismo não resolve em vários lugares. Tem que dar uma confusão em pessoas mais razoáveis da centro-direita. Tem algumas pessoas razoáveis da centro-direita, que a direita extrema-direita, engoliu o centro, mas ainda sobrou uns caras. Mas quando a gente não entrega essas coisas, atas, sabe essas coisas que seriam a confirmação de uma eleição das mais observadas do mundo? Eu acho que não sei se foi o Rovai que falou, alguém falou isso, que a Venezuela tem uma das eleições mais observadas do mundo, e é verdade. Agora, é também uma eleição que, enquanto a oposição da esquerda não ganhar, eles vão alegar que tem fraude, não adianta. E aí você precisava ter se preparado para isso. Eu acho que eles não se prepararam, e aí vem com uma coisa muito curiosa, né? Os caras da Globo News falam, não, a eleição americana não é democrática. A eleição americana é baseada no dinheiro. A eleição americana não permite que se a gente chegar lá e quiser competir, não pode, porque tem várias regras que exigem tanto dinheiro para você ter votação em todos os estados, num certo nível X, tem que ter não tem horário gratuito, não tem espaço nem nada, então você tem que ter muito dinheiro para colocar mídia. É uma eleição que tanto é que é uma ditadura de dois partidos que se revezam no poder e que ora tem mais dinheiro um, ora tem mais dinheiro o outro. É uma plutocracia. E aí você vê lá esses bananas lá, né, que são alguns que vieram, que são desalmados ali, que são entristecidos, na verdade, tem muita... Como que a gente fala, mágoa da esquerda, porque eu não sei porquê, eles eram de esquerda, ficaram com uma mágoa e foram lá defender coisas de extrema-direita, muitas vezes, de hora de direita, conservadora,
Esses caras são de uma tosquidão brutal, né? E eles não querem defender, vamos dizer, a democracia. Por quê? Porque a democracia ela segue uma cultura política de cada país, ela tem histórias efetivas, né? Você vê, né, no próprio distribuição de horário gratuito, eu tenho muita crítica ao jeito que é distribuído o horário gratuito, né? Porque ela privilegia também grandes partidos. Então, o grande. Aí você fala, mas não dá certo, você viu, o Bolsonaro não tinha nada e ganhou. Sim, a internet faz um contraponto e fez um contraponto a isso, por isso que muitos caras do centro conservador, que perderam essa hegemonia, esse poder, eles ficam muito irritados com a internet. É óbvio que a internet trouxe fenômenos muito ruins, como esse da extrema-direita perceber que se ela tiver muito dinheiro, ela pode bombar, impulsionar sem fim. Por isso que eu defendia que nas eleições não poderia ter impulsionamento pago. Não poderia. É verdade, uma boa, né? Não poderia. Sérgio, muito obrigada, viu? Estão pedindo aqui quadro fixo para o Serginho. Tem que ter. Quadro fixo para Sérgio. Fixo. Então, vamos chamar mais o Sérgio aqui. Vamos pôr aqui, eu vou pôr um quadrinho aqui, já tem o Allende aqui atrás, agora eu vou pôr o Serginho. Pelo amor de Deus, olha o comparação. Fiquei emocionado. Obrigado. Vamos lá, essa comparação tem um pouco aí de, né, Dri? O Allende já era, né, gente? Tchau. Valeu, Sérgio. Muito obrigada, viu?